Bom, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início agora a mais um podcast aqui desse UroOnco 2025, né? Eu sou Gustavo Gittelman, sou oncologista clínico, né? E tenho o prazer aqui de ter ao meu lado o Dr. Daniel Vargas, né? Dr. Mauro Muniz e Dr. Bruno Vaz Brott. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto do exercício, né, no paciente com um diagnóstico de câncer, né? Antes de começar exatamente, né, vou pedir para cada um se apresentar, né, falar um pouquinho, né, sobre, enfim, né, sua formação, o seu background, para a gente, de fato, entrar aí na conversa. Obrigado pelo convite primeiro, Gustavo, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito. Eu sou Daniel Vargas, eu sou médico oncologista atualmente no Grupo Oncoclínicas de Brasília. Tenho Research Fellowship em Oncologia Geniturinária pelo Memorial, e o tema de atividade física é um tema que eu trago muito para o meu dia a dia, para a minha prática clínica. Isso acaba extrapolando até o que eu faço. Eu sou um grande incentivador dos meus pacientes em relação à atividade física e gosto de debater bastante esse tema, que eu acho que é um tema infelizmente pouco explorado na oncologia geniturinária. Obrigado novamente pelo convite. Eu sou Mauro Muniz, né? Eu sou urologista, agora sou presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional do Rio de Janeiro. Fiz meu mestrado e doutorado em urologia, sou professor aposentado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor titular, e fui pós-graduado na Universidade de Tel Aviv também em urologia. E a atividade física assim, é a coisa que eu aprecio muito, até porque eu sou atleta desde criança, né? Pratico esporte até hoje e sempre incentivo muito meus pacientes também a fazerem exercício, que eu acredito muito no exercício físico como uma ferramenta de saúde para todos nós. Então, oi pessoal, meu nome é Bruno Vaz Brott, eu sou médico cardiologista, ecocardiografista, título de especialista pela SBC, sou mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e atualmente trabalho na unidade cardiointensiva, rotina médica também do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. Muito prazer, obrigado, né, a equipe organizadora. Também fico muito feliz porque como cardiologista, né, vocês imaginam que eu sou principal incentivador de exercício físico. A gente às vezes recebe pacientes oncológicos e vê a mudança aí da vida no exercício, tanto do oncológico não. E é muito bom saber que aqui, né, pelo menos 3 dos 4, não vou falar quais, né, praticam exercício físico, então eu estou muito feliz, né? Acho que é uma boa porcentagem. Gustavo vai ser atleta. Pois é, assim, né... De novo, e antes de mais nada, também agradecer toda a equipe aí do Congresso pelo convite, né? E esse convite, quando eu recebi, eu falei, não sei se é fã ou hate, né? E assim, até pode não parecer, mas eu também sou atualmente, de fato, estou longe do exercício. Mas eu fui, assim, minha vida inteira fiz bastante esporte e não tem dúvida, né, da importância do exercício. E até acho que para entrar um pouco, né, nesse tema, quando, né, enfim, recebi o convite e achei que era um tema super pertinente para a gente conversar aqui, foi um pouco antes do nosso congresso mundial, né, do Congresso Americano de Oncologia, que aconteceu agora em Chicago, né, então a gente já definiu o tema e aceitei o convite antes do congresso, mas esse foi um congresso que eu diria um divisor de águas, né, para a gente na oncologia, porque a gente teve alguns estudos, né, e um em especial que trouxe de uma forma muito objetiva e muito bem documentada o impacto do exercício físico no paciente com câncer, né? Então, acho que o tema dessa mesa foi especialmente feliz porque a gente, né, nem tinha ideia ainda desse resultado quando decidiu fazer esse tema, né? Mas, para quem não está familiarizado, né, então, nesse congresso a gente teve a apresentação especificamente de um estudo de câncer de cólon, né, onde os pacientes tinham uma doença já mais importante, foram todos submetidos à cirurgia e à quimioterapia depois dessa cirurgia, né, uma quimioterapia adjuvante. E depois que todos esses pacientes passaram por esse percurso, que a gente simplesmente faria um controle e orientaria algumas medidas de vida, inclusive exercício, separaram os pacientes numa parte com exercício físico estruturado, fazendo 3 vezes por semana uma atividade física supervisionada e claramente com um cronograma, com uma agenda, com objetivos claros e específicos, e a outra metade recebeu informação, recebeu instrução, mas não participava desse programa ativo, né? E foi um estudo que foi acompanhado por anos, na verdade por décadas, se não me engano 15 ou 16 anos de estudo,
até a gente ter os resultados, e o que a gente viu foi a documentação, né, num estudo fase 3, prospectivo, randomizado, ou seja, um nível de evidência muito claro de que o exercício físico fez com que as pessoas que participavam desse braço, né, com exercício controlado, elas viveram mais. A gente teve um ganho de 7, 8%, em relação ao grupo que não faz ou não tinha esse exercício estruturado, né? E claramente a gente também conseguiu ter nesse estudo que isso tinha uma curva, uma relação importante entre esse grupo que tinha esse exercício estruturado, conseguir alcançar os objetivos e, de fato, conseguir se exercitar mais e fazer mais, efetivamente conseguir alcançar as metas, né? E a gente sabe que esse talvez seja um dos principais desafios, né? Acho que todo mundo sabe que é importante, que é bom, mas eu acho que o divisor de águas foi a gente ter uma clareza, uma documentação, né, de que exercício físico salvou a vida, né, ou aumentou a chance de você estar vivo, e obviamente, né, não custa, né, ou custa muito baixo, né, o nível de equipamento que você precisa. Posso passar até uma informação pessoal, né, quer dizer, eu sou um sobrevivente de câncer de esôfago. Eu tive adenocarcinoma de esôfago, 44 anos de idade, um T3N1, né, que vocês são oncologistas clínicos, sabem a gravidade disso, né, e na época eu estava muito bem fisicamente, né, então assim, cirurgia de 8 horas, um dia de CTI, um dia de semi-intensiva, mais 3 dias sem comer, né? Só com jejunostomia, né? Se alimentando pela jejunostomia, que é insuficiente. E, assim, 5º ou 6º dia eu fui caminhar no corredor, né? Um corredor de 25 metros, né? E eu cansei. E aí eu pensei, cara, eu estava correndo 16 quilômetros em areia fofa na praia. Quer dizer, eu estava bem pra caramba fisicamente. Se eu não estivesse bem fisicamente, eu não conseguiria sair da cama. Provavelmente, né? Quer dizer, então assim, mesmo ficando cansado, eu fiquei feliz por estar bem fisicamente para tolerar isso. E mal terminar a químio me espoliou bastante, mas eu mesmo assim eu continuei caminhando, parei a químio, comecei a correr, né? E um ano depois eu estava correndo a meia maratona. Foi o meu melhor tempo de meia maratona, né? Na vida toda, um ano depois que a meia maratona serviu como uma motivação para mim, psicológica mesmo, de meta, né? Que isso é importante para o doente com câncer ter meta, né? Para mim, acho que é uma coisa bastante importante. Então, não tinha esse estudo ainda, mas eu já acreditava muito no exercício físico ainda nessa época como uma maneira de você sobreviver a um câncer. Não, perfeito. E eu acho que é isso, né? Acho que ninguém tinha dúvida, né, de que o exercício fazia muito bem, mas eu acho que é isso, você ter um estudo controlado, randomizado, prospectivo, né, com uma quantidade grande de pacientes, você ter ali a comprovação ali, ou ver a evidência, né, eu acho que até ajuda você nesse processo de convencimento ou de engajamento, né, dos pacientes. Mas aproveitar até, e assim, impressionante seu relato, né, muito bacana mesmo. Sim. Mas até aproveitar um pouco que a gente entrou nisso e para trazer um pouco mais para essa parte, né, dos pacientes com tumor geniturinário, né, de que forma você percebe ou você entende o exercício físico como um facilitador ou quais são os aspectos positivos em relação à parte cirúrgica, né, ao pré e pós, enfim. Não, até em relação à própria doença, né? Tem trabalhos tem trabalhos mostrando que pacientes com câncer de próstata, por exemplo, que se exercitam, normalmente têm uma sobrevida maior do que os que não se exercitam. Né? Pode haver alguma crítica em relação a esses trabalhos, porque a doença dele está sendo menos ruim, por isso que ele está conseguindo fazer exercício, o outro não está conseguindo fazer, mas a evidência disso. Não tem evidência forte de que você fazer exercício evite de você ter câncer de próstata. Isso também existe alguns grupos que acreditam nisso, mas não está bem firmado, mas que há uma sobrevida maior existe. Né? E é claro, para uma cirurgia, qualquer cirurgia que a gente faça, né, o Bruno melhor do que eu, que é o homem que dá o risco cirúrgico aí, que autoriza a cirurgia, né, de que o paciente estando bem fisicamente, né, o desenlace dele é melhor. Né? E esse exemplo que eu dei mesmo pessoal, é que você faz exercício, você tolera melhor a cirurgia. Com certeza, você estando bem fisicamente, você vai tolerar melhor a cirurgia, né? Eu acho que é muito interessante, assim, eu acho que realmente essa perspectiva de aguentar a cirurgia, né, o que eu sempre falo no consultório, eu acho interessante, é que hoje a gente está vivendo 80, 90 anos, né? Então a gente não escolhe muito o que a gente vai ter, a gente escolhe como, né? Assim, como a gente vai lidar com isso, né? Então investir na qualidade de vida, investir no exercício, fazer isso de forma segura e como estilo de vida mesmo, vai fazer
você passar, né, realmente impressionante por uma cirurgia enorme de um jeito, enquanto outra pessoa eventualmente passa por uma cirurgia menor e para numa pneumonia, né, acaba no hospital. Tentando trazer um pouco do ponto de vista prático, assim, se a gente fosse dividir, né, a gente tem aquele paciente que chega no consultório porque o urologista palpou uma massa, né, alguma coisa, ou fez um PSA, enfim, alguma coisa que ele vai precisar investigar essa neoplasia. Você tem a cirurgia e o perioperatório e o acompanhamento que a gente pode deixar um pouco para o final. Como que é a abordagem de vocês, assim, então, nesse pré-operatório, essa primeira abordagem, o que vocês indicam para o paciente? Gustavo pode dizer também o que eles indicaram, já deu uma pincelada, né, de 3 vezes por semana, né, eventualmente que tipo de exercício, como que é isso do ponto de vista prático, né, na vida de vocês, assim? Ótimas questões, Bruno. Acho que a gente tem que, desse ponto inicial, discutir algumas coisas que a gente tem algumas evidências na literatura. Não que sejam evidências muito robustas, como o Mauro colocou. Mas, por exemplo, em pacientes que têm câncer de próstata, tem alguns estudos já sugerindo que a prática de atividades físicas pode levar a uma modulação epigenética. Então, alterações do câncer de próstata genômicas que são associados a maior risco de doença, como fusão de TMPRSS2 com ERG, elas estão menos prevalentes nos pacientes que fazem atividade física de rotina. Pacientes com câncer de próstata que foram tratados inicialmente com a prostatectomia, eles também têm estudos demonstrando, publicação do JCO até, mostrando uma redução do risco de recidiva bioquímica da ordem de 40% em uma população de menor risco. Então a gente tem algumas evidências que eu trago para a minha prática clínica para apontar para os pacientes, falar para eles, você precisa fazer uma atividade física. Em geral, a recomendação que a gente tem para atividades físicas em pacientes com câncer, seja durante o tratamento ou na fase de survivorship, são as mesmas recomendações de atividade física que a gente tem para a população em geral. Em média, 150 minutos de atividade física moderada, ou 75 de atividade física vigorosa ao longo da semana, acaba sendo praticamente meia hora a 1 hora ao longo da semana, é o que eu tendo a orientar os meus pacientes a realizar. E em relação à distribuição de atividade física aeróbica e anaeróbica, eu tendo forçar eles também a prática de atividade física resistida. Porque muitas vezes quando a gente conversa com uma população que está sendo acometida ou está em investigação de alguma neoplasia urológica, são pacientes mais idosos e você fala de atividade física para eles, eles acreditam que é única e exclusivamente fazer alguma caminhada ou corrida. E muitas vezes o benefício funcional adicional que a atividade física vai trazer, prevenção de quedas, prevenção de fraturas, que não só estão relacionadas ao próprio tratamento, mas com o próprio envelhecimento da população, a gente só vai ter maior benefício através da prática de atividade física resistida. Então recomendo para todos os pacientes não só fazer aeróbico, ir para academia fazer musculação também. Eu tento colocar esse conceito claro para eles. Eu também complementando isso que você está falando, até para o meu paciente, que a clientela de urologistas, em grande parte, é de homens idosos, né? E a sarcopenia é um fato hoje cada vez mais divulgado, né? A perda muscular com o envelhecimento. E como eu trabalho com idosos, eu sempre tento incentivar os meus idosos a fazerem exercício. Eu realmente mando eles revezarem, eu não me prendo tanto ao tempo, porque eu acho que eles acabam fica mais complexo. É um dia de exercício, caminhada, natação, bicicleta, o que ele quiser fazer, e outro dia de musculação. Fazer algum exercício de resistência, porque a perda de força é muito grande, né? E explica aquelas quedas do idoso, que ele não consegue catar cavaco, ele não tem força para apoiar o corpo dele numa perna só e vai de cara no chão, né? Então a gente tenta com isso incentivar, embora seja muito difícil, a gente tem que reconhecer, você sabe disso, todo mundo que tenta fazer isso, né? A dificuldade que é convencer as pessoas, eu digo, depois de velho não é mais vaidade, agora é sobrevivência. Eu fico muito feliz do que vocês estão respondendo, assim, acho que dá para mudar para cardio-uro-onco. Assim, porque a gente sabe que até alguns anos atrás era isso, né? Exercício aeróbico, esquece o resto. E as pessoas começaram a se quebrar, né? Então hoje a gente sabe que tem o aeróbico, tem a força, né? Que entra um pouco na resistência, né? Tem o equilíbrio e a elasticidade, né? São pilares aí do exercício e todos são fundamentais. Acho que você não levantou da cama porque você tinha tantos matches no teste ergométrico. Levantou porque era forte, porque tinha a cabeça daquela pessoa que conseguia, né? E é muito interessante isso. Assim, não sei se alguém quer acrescentar, se a gente vai para outras questões, mas a recomendação ideal é essa mesmo, 150 ou 75. Mas é o que eu falo, para quem não faz nada, vai andando para a praia, toma uma água de coco, que já vai ser melhor do que ficar pensando besteira em casa. E aí vai ver outras pessoas fazendo, e vai caminhar, e vai... Eu costumo dizer que sai da inércia. Você saindo,
Começando, tudo é começar. Começou, depois você consegue desenvolver, né? Eu sei que dá preguiça, todo mundo fica cansado. Eu gosto muito de fazer exercício de manhã cedo, né? Então, no verão, eu acordo 4 horas da manhã, 4h15 eu estou na praia correndo. Né, porque está menos quente, fica mais confortável para correr. Exatamente. Aí tu me fala assim, pô, você não fica com sono? Não, eu fico com sono, rapaz. Eu acordo e penso assim, cara, que maluquice, cara, fazer isso, acordar 4 horas da manhã. Mas depois vai ser bom, depois a sensação de prazer é boa, a endorfina depois satisfaz a gente. E a questão da sarcopenia é muito importante, né? Porque os idosos já chegam sarcopênicos e muitas vezes o tratamento, ele, né, gera isso, a gente tem drogas, né, que pioram, né, a síndrome metabólica para neoplasia de próstata. Eu, como sou idoso, o único idoso aqui do grupo, então eu realmente... é isso que eu fico de olho nisso. Não, eu sou o idoso do grupo, eu estou andando de ônibus de graça já. Então eu tenho que usar, eu uso muito isso, né? Eu não largo musculação porque não é prazer, é necessidade mesmo. Agora virou para necessidade mesmo. Eu acho que um ponto interessante, né, também da gente talvez conversar e acho que convidar também a todo mundo a refletir, né, que está ouvindo, é que eu acho que um ponto que foi muito importante, ou que faz muita diferença, é essa coisa do conjunto, no sentido de ter mais pessoas envolvidas nessa história, né? Porque eu acho que talvez aí seja uma das diferenças, né, para a gente conseguir atingir os resultados, porque não é que o outro grupo era proibido de fazer exercício, né? O outro grupo, por exemplo, desse estudo, né, também era orientado, também recebia uma cartilha, também tinha... Então, eu acho que um detalhe interessante ou importante do estudo é que a diferença não era no nível de informação, vamos botar assim, né? Mas é porque existia uma preparação e um ambiente propício para que o exercício de fato acontecesse. Porque eu acho que isso que é uma coisa que talvez faça a diferença e aí talvez eu possa falar isso mais de carteirinha, né? Essa coisa assim, né? Tipo, aquela coisa... Às vezes que eu consegui fazer um pouco mais de exercício, né, nos últimos tempos, é quando tinha, sei lá, o personal, porque você tem o compromisso com alguém, né? Quando você envolve outras pessoas. Então, eu acho que... Eu acho que tem um detalhe, né? Que tá, digamos assim, explícito, mas eu acho que é fácil a gente, sei lá, passar desapercebido, digamos assim, não dá tanta importância, mas que eu acho que é essa coisa do grupo, né? Não tá na informação, né? Mas tá em você conseguir preparar um ambiente. É claro que se você der a mesma orientação para todo mundo, você vai ter um grupo que vai conseguir fazer sem nenhum, digamos assim, programa estruturado, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um detalhe importante, né, dessa história e que faz toda a diferença, né? Então, o que eu iria perguntar para vocês é assim, eventualmente nos pacientes que vocês eventualmente se lembram ou que, sei lá, eventualmente tem na memória de que conseguiram fazer, né, tipo, por que alguns conseguiram fazer e outros não, né? Tipo, o que levou eventualmente alguns pacientes a conseguirem fazer, outros não? E a segunda pergunta entendendo esse detalhe da história, de que forma, eventualmente, a gente poderia, eu não diria necessariamente orientar, né? Mas que tipo de, enfim, combinado, esquema, né? Enfim, de atitude a gente poderia tentar implementar para os nossos pacientes conseguirem, de fato, conseguir fazer o que a gente está pedindo, né? Esse é um tema muito, muito interessante, Gustavo, porque quando a gente propõe uma mudança de hábitos de vida para alguém, não só para os nossos pacientes, o primeiro fator que acontece é a pessoa achar barreiras para mudar esse hábito. Ela acha todas as dificuldades possíveis. Então eu uso de diferentes estratégias. Um exemplo, muitos dos meus pacientes já chegam para me procurar com um diagnóstico oncológico. E muitos deles não sabem, por exemplo, de benefícios tributários que tem, isenção de imposto de renda a partir do diagnóstico de câncer. Então, isso é algo que eu oriento meus pacientes numa primeira consulta, e ele fala, doutor, e esse dinheiro? Vou receber restituição do que eu paguei? Eu falei, vai, e você vai pagar seu personal trainer. Porque muitas vezes a barreira financeira é uma primeira barreira. Eu falo, a atividade física vai ser parte do seu tratamento, e esse benefício que você vai receber de volta vai ser para você cuidar de você, para você sair melhor dessa doença. A partir do momento que você teve o diagnóstico, você tem armas para trabalhar e que estão ao seu acesso agora. É para isso que esse benefício tem que ser utilizado no seu caso. E a respeito de serviços, eu acho que eu tenho algumas experiências muito boas. Por exemplo, eu fui num
num preceptor na Inglaterra, em Londres, há uns 2 anos atrás, e lá dentro da própria clínica do Nick James de tratamento de câncer de próstata, eles têm uma unidade de atividade física, basicamente uma academia. E os pacientes sempre, eles começam um programa estruturado dentro do próprio serviço oncológico, eles fazem depois um acompanhamento à distância, mas toda vez que o paciente vem para uma consulta de segmento, para checagem de PSA, algo do tipo, ele passa novamente por uma avaliação conjunta, multidisciplinar, com o educador físico, para ver como é que está a prática de atividades físicas à distância, como é que está a aderência desse paciente, o que ele tem evoluído. E a gente teve na ASCO agora, que você comentou, Gustavo, um painel discutindo especificamente sobre isso. E uma das palestrantes, que é uma grande pesquisadora sobre esse tópico e publica muito, apesar do grande foco de interesse nela nesse tópico acabar sendo em pacientes com câncer de mama, ela coloca também que isso é uma coisa quase que uniforme dentro da oncologia. O modelo de orientação que a gente faz no nosso dia a dia muitas vezes não é o ideal, porque ela tem pesquisas avaliando isso. A adesão do paciente, quando você só refere ele para um educador físico, para um programa, e que vai ser agendado uma consulta, por exemplo, mesmo que seja algo estruturado, que esteja dentro do pacote de cuidado de uma clínica, por exemplo, que o paciente não vai ter que despender recurso financeiro nenhum, não é tão bom do que quando você sai da consulta, ela já encaminhar direto e o educador físico já fazer a primeira avaliação naquele paciente de imediato. Isso surte muito mais efeito do que deixar, não, vamos agendar, vamos combinar, ver uma data melhor. Esse é um dos primeiros pilares para a gente conseguir adesão e conscientização do paciente sobre essa importância. Eu, pessoalmente, utilizo muito das redes sociais. Eu tenho um Instagram que eu compartilho sempre com os meus pacientes, todo dia que eu faço atividade física. Hoje eu corri aqui na praia de Copacabana e sempre coloco lá, exercício é melhor que remédio, eu coloco essa frase. e hoje em dia é gozado, que virou uma coisa que marcou os pacientes. Os pacientes chegam para mim no consultório falando, doutor, exercício é melhor que remédio, né? Virou um bordão. Isso é engraçado, né? Também eu me ponho exercitando também no Instagram, né? E nos pacientes, poxa, que bom, está servindo de inspiração, porque realmente existe isso que vocês falaram. Na verdade, aqui não existe uma política de encaminhamento desses pacientes. E aí entra a dificuldade financeira, o personal treino custa caro, né? A pessoa não tem um setor para tentar orientá-lo do que ele vai fazer, e basicamente eu tento convencê-lo a entrar na academia, porque não tem outra solução. E eu sempre explico, tem pessoas que são automotivadas. Eu, por exemplo, nunca usei personal, sempre fiz sozinho, eu faço minhas séries sozinho. A gente é médico, vai lá dar uma estudada, vê e se vira, né? E faz, né? Vê os aparelhos, quando eu estou em dúvida, pego alguém lá para me mostrar como é que funciona o aparelho e a gente se vira. Mas nem todo mundo é assim, então assim, precisa ter um motivador. Então aí eu também recomendo pagar um personal para ter uma coisa mais direcionada para ele, né? Para ter o compromisso de fazer, né? Essa coisa do exercício estruturado é interessante já para a gente, né, partir para o próximo tema. Eu também fiquei um tempo no Shiba, né, em Israel, não sei se foi lá que você fez o... Tel Aviv. Tel Aviv, lá em Tel Aviv, e eles têm um hotel para pós-infarto. Então o paciente fica 15 dias depois do infarto no hotel fazendo reabilitação. A aderência é muito melhor. Agora eu vou dar um pouco da minha experiência como cardiologista e clínico, né? A gente pega os doentes no consultório e sente muitas vezes o feeling deles, o que os incomoda, né? Às vezes, né, vocês operam, resolvem, e a gente que está lá vê o paciente, né, também da parte clínica. E eu vou dizer para vocês que assim, o que eu sinto que eles têm medo e incomodam seria, né, basicamente aqueles sangramentos da radioterapia, né, eventualmente, usei a palavra sangramento, porque eu sei que tem gente, né, as impotências, né, eventualmente uma impotência, uma incontinência. Né? Então, para a gente tentar ir um pouco para esse foco, assim, existe alguma questão, alguma coisa que a gente possa ajudar nesse sentido? Existe algum preparo da cirurgia? Existe alguma forma de reabilitação pélvica, né? Enfim, já puxando. O que vocês costumam... para eu vender o peixe, né? Eu estou querendo vender o peixe para o paciente. Olha, você está com incontinência, mas a gente pode tentar melhorar isso de alguma forma, a gente pode... Né? Acho que o Mauro pode falar bem disso, que isso obviamente vai depender do quão agressivo teve que ser a cirurgia, né, Mauro? Na verdade não tem nenhum trabalho falando em relação à continência e impotência em relação ao exercício nesse paciente. Obviamente
que aquele paciente que tem várias comorbidades, que gera uma doença vascular, inclusive a inatividade física, esse cara está na beira do precipício. A cirurgia é só um peteleco a mais para ele cair, né? Quer dizer, o resultado para ele é muito pior. Então, ele está bem fisicamente, está bem de saúde, diminui a possibilidade dele ficar impotente depois da cirurgia. E da incontinência, tem algumas propostas de fazer fisioterapia antes da cirurgia. A fisioterapia não deixa de ser um exercício de utilização de musculatura pélvica, né? Mas, na verdade, não se tem muita definição se isso realmente é fundamental, né? No pós-operatório, sim, mas no pré-operatório é indefinido. Mas, assim, eu acho que é racional, né? Todas as questões que melhoram a qualidade de vida, a mente, tudo, talvez tenham algum... Melhora o seu resultado papel depois, no impacto disso, né? Também. Isso é interessante, Bruno, sua pergunta. Um dos pesquisadores que mais pesquisa sobre câncer de próstata, especificamente atividade física, se chama Daniel Galvão. Ele apesar do nome parecer ser brasileiro, ele não é, ele é australiano. Ele tem inúmeras publicações, não só sobre atividade física, como suplementação dietética, tudo isso. Ele tem um laboratório de pesquisa só em pacientes com câncer de próstata. Ele é um grande pesquisador sobre essa temática. E ele investigou diferentes estratégias, atividade física com suplementação de creatina, diferentes modalidades de atividade física. Os dados que ele tem, quando ele analisa tudo em conjunto, demonstram que ajuda, como a gente imaginava, mas não há nenhum desenho, como o Mauro bem colocou, de qual estratégia seja estruturada para a gente fazer uma recomendação formal para os pacientes. Mas como o conjunto de dados como um todo mostra uma reabilitação tanto da continência quanto da potência um pouco mais precoce, uma chance eventualmente um pouco maior do paciente recuperar. A redução de depressão, né? Exato. Então, eu acho que a análise conjunta desses dados favorece a gente utilizar buscando uma prevenção, uma recuperação mais precoce. Eu há pouco tempo, nada científico não, mas tive a percepção prática, né? Quando começou a pandemia do Covid 2019, né? Eu jogo polo aquático. Então nós temos um grupo de WhatsApp que estão 150 ou 160 pessoas, né? Porque as pessoas vão girando, vão treinar, não vão treinar, né? E na pandemia nós só tivemos um colega que quase morreu. Os outros todos não aconteceu nada. Teve um outro que foi internado, mas assim, ele mesmo disse assim, cara, não sei porque que me internaram, nada demais, 3 dias depois ele estava de alta. Um ficou muito mal, mas outros todos bem. Nós treinamos durante a pandemia, estávamos todos juntos na piscina, aí fecharam as piscinas, nós fomos para o mar, passamos a treinar no mar. Né? E estavam todos juntos lá no mar, ninguém de máscara, obviamente que ninguém vai ficar jogando de polo aquático de máscara, né? Então eu tive uma percepção de como é que o exercício ajuda, quer dizer, assim, pelo menos assim, por incrível coincidência, em um grupo heterogêneo, você tem de garotos de 17 anos de idade até gente com 70 anos de idade no grupo, não é um grupo da mesma idade, todo mundo jovem, todo mundo com 20, 30 anos, não. Todos de várias idades, mas todos praticando exercício físico, né? Então foi uma percepção que eu tive, embora não tem nada de científico em relação a isso. O que eu acho que também seria, sei lá, talvez um ponto legal da gente conversar um pouco e talvez até escutar um pouquinho mais de você, Bruno, é assim, a gente motivou o paciente, ele entendeu a importância, por tudo isso que a gente falou, de melhorar os desfechos oncológicos diretos, indiretos, em relação à qualidade de vida, depressão, como você, humor, como você trouxe ainda há pouco. E aí, assim, ele está motivado, ele quer. Como é que é a sua prática para tentar fazer isso da forma mais segura possível para ele, né? Assim, como é que tem sido o seu dia a dia em relação a isso? Eu acho que hoje as perguntas difíceis não são para você fazer, né? Eu que estou entrevistando. Então, você espera que eu vou estar retornando o bullying, né? Aguenta, que ainda tem 20 minutos aqui. Mas eu acho que hoje a gente tem uma diretriz bem legal, que é uma diretriz de cardio-oncologia da Sociedade Europeia de Cardiologia, lançada em 2022. E ela basicamente divide, né? Ela não fala especificamente de exercício físico, mas de avaliação de risco cardiovascular. E ela vai dividir, né, no pré-cirurgia, no tratamento cirúrgico em si, que acho que não é o escopo um pouco da nossa conversa, e no segmento pós, que é quando o paciente também pode fazer exercício. Né, by the book, assim, o exercício leve a moderado naquele paciente que não tem fator de risco cardiovascular, porque eu imagino que vocês tenham essa dúvida, eu peço eletro, eu peço teste ergométrico, eu peço eco, o que eu faço aqui? Né? E é até interessante, porque existe uma pontuação da Heart Failure Association junto com a Sociedade Internacional de Cardio-Oncologia, não sei se
né, vocês estão familiarizados, assim, mas às vezes a gente usa HFA-ICOS, né? E ela vai definir se tanto o tumor como o tratamento daquele doente inspiram um cuidado de alto, moderado ou baixo risco. E aí é muito interessante, se o paciente já teve, por exemplo, radioterapia torácica, que é uma coisa que pode dar lesão coronariana, se o paciente já fez antraciclínico, enfim. Naquele doente de baixo risco, que seria basicamente o quê? Assim, eu acho que talvez o dia a dia de vocês, né? É aquele doente que chega lá, não tem muitos fatores de risco cardiovascular, não tem uma terapia, a gente também não precisa falar, acho que não cabe, né, falar do acompanhamento, né, das drogas, a gente pode citar um pouco. Naquele doente que não tem sintoma, não tem dispneia, não tem palpitação, não tem dor torácica, o exercício ele está praticamente liberado, até leve a moderado, que é o que você falou, né, 150 minutos por semana e sem exercício intenso. Hoje tem uma discussão aí do HIIT, né, que é aquela coisa de você fazer muito e depois pouco, mas que tem um benefício cardiovascular por enquanto parecido com o moderado. Então esse paciente, ele como se passasse direto na fila, né? Qual é o doente que ele vai parar na fila? É basicamente aquele doente que tem sintoma cardiovascular, né? Ou a gente pode falar um pouco aqui, aquele doente que vai usar alguma terapia, que seja uma terapia que corre risco do CRT, né? Do Cancer Related Therapy, né? Que são aquelas complicações. Isso também é uma pontuação que gera nesse ICOS, né, junto com a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Internacional de Cardio-Onco. Então, esses doentes que vão fazer uma terapia, né, seja antraciclínico, né, hoje os cardiologistas estão discutindo muito, né, os checkpoint inhibitors, né, que é o Pembro, né, o pembrolizumab, o Nivo. A gente tem os ITs, né, a miocardite, pericardite, que são, apesar de muito raros, muito graves, né, a gente estava discutindo isso essa semana no congresso. Então esses doentes eles fazem uma avaliação pré-participação, que é uma avaliação simples, é basicamente um eletrocardiograma para a gente ver se tem alguma alteração. Tá? É importante falar que isso é, né, a descrição de quem está vendo, tem que ver um pouco se tem sintoma clínico, mas o teste ergométrico ele não seria necessariamente muito indicado, a gente tem outras questões. Isso eu sempre reforço também, Bruno, antes do paciente, quando eu incentivo o paciente, ele começar pela musculação. Ele não começar no aeróbico muito pesado, isso. né? Ele começar musculação e caminhada. Até ele ter força muscular e perder algum peso para suportar um esforço mais intenso. Porque às vezes o paciente fala, não, doutor, você pega as pessoas assim que pararam, eram maratonistas, o cara parou tudo, não faz mais nada. Acho que não precisa... Ganhou peso e não fez mais nada. Eu falo, cara, volta, mas a memória você vai querer correr, não comece correndo que você vai se lesionar. Exatamente, aí é o pior, é parar de fazer o exercício porque teve uma lesão. Então, acho que para a tua resposta, qual é o doente que a gente tem medo? Aquele doente que tem sintoma cardiovascular, é diabético, vai fazer uma terapia, isso principalmente no pós-operatório, vai fazer uma terapia que pode ter alguma questão maior. E aí, lembrando aí para os uros oncos que estão assistindo, né, hoje a gente fala muito do eco e fala muito também da troponina e do BNP, né, isso um pouco mais específico para o pessoal de saúde. Né, que isso é muito importante, a gente vê isso no Pedro Ernesto, a gente tem uma... Você dosa o BNP para ver se tem insuficiência cardíaca? Você dosa o BNP... Assintomática ou pouco sintomática? Exatamente, na verdade isso sim, também, ele é um biomarcador né, de disfunção miocárdica, agora ele e a troponina, eles são muito úteis no pós-operatório e no acompanhamento da castotoxicidade. Né, então a gente... deveria dosar isso no pós-operatório, com 3 meses, com 6. Essa diretriz da ESC, né, da Sociedade Europeia, ela é muito interessante, porque ela vai por droga. Não, mas o paciente, não é nem o paciente está fazendo químio, aí é aquele paciente que fez uma cirurgia, não está fazendo mais nada, você quer incentivar ele a fazer exercício. Você sempre dosa isso? Não tem indicação. Não tem indicação. É aquele paciente que vai fazer químio ou que você suspeita que ele está com uma dispneia esclarecer. Mas aquele paciente que não tem sintoma, que fez uma cirurgia curativa e que você vai, ou não curativa, mas você não vai fazer químio, não tem uma terapia que seja associada a alguma questão cardiológica, aí o BNP não estaria indicado. Então tá. Mas a troponina e o BNP eles seriam usados mais para um acompanhamento de lesões cardíacas durante o tratamento. Porque na minha ignorância, quando eu quero incentivar meu paciente, eu peço para fazer um teste ergométrico para ver como é que ele suporta o esforço, aquele esforçozinho básico ali, né? O teste ergométrico é interessante, mas quando a gente vai ver a probabilidade pré-teste, a gente pede também em algumas situações, mas a probabilidade pré-teste do ergométrico ela é muito baixa.
Então, assim, a gente pode deixar passar coisas no paciente sintomático. Então, sempre que for doente sintomático, ter uma imagem junto, e aí uma cintilografia, uma avaliação melhor, cardiológica. né? Aí vai para uma avaliação, a própria diretriz joga esse doente para avaliação cardiológica. O ergométrico eu gosto muito para acompanhar. Então, assim, até para estimular, né? Então, assim, você vê a capacidade funcional dele no pré-operatório, e aí você vê a evolução da capacidade funcional dele com 3 meses, com 1 ano de terapia. Né? Existem indicações específicas de teste cardiopulmonar, você que é atleta provavelmente já ouviu falar, que é aquele que a gente bota máscara. Que eu fiz, não, mas sei que isso está muito difundido, assim. A gente usa muito, né, para cirurgia pulmonar, mas aí não é questão, né, grandes cirurgias abdominais para ver se o paciente tolera a cirurgia. Né? Mas para estratificação de risco, no doente assintomático, a clínica é muito soberana, junto com os fatores de risco e essa avaliação de score de risco. Legal. Acho que para finalizar, eu vou trazer alguns pontos a respeito do tratamento, né? Eu acho que esses são os pontos muito importantes. A gente falou muito sobre o tratamento do câncer de próstata, que a gente sabe que grande parte dos pacientes, quando vão precisar de um tratamento, a base do tratamento muitas vezes vai ser a terapia de privação androgênica, o paciente vai ficar hipogonádico, né? Ou medicamento, em decorrência do medicamento ou em decorrência de cirurgia, até a orquiectomia também é feito em alguns pacientes, e isso vai levar a algum evento adverso para os pacientes, que a gente sabe que a atividade física consegue auxiliar a superar esses eventos adversos. A gente tem diversos estudos mostrando redução do nível de fadiga dos pacientes, redução dos fogachos nos pacientes que estão hipogonádicos em decorrência do tratamento do câncer de próstata. Mas não só nesse cenário, a atividade física ajuda muito. Vamos mudar para os outros tumores urológicos, por exemplo. De uma maneira geral, tanto o câncer de bexiga quanto o câncer de rim, eles utilizam uma outra classe de medicamentos, trazendo para todos que estão acompanhando, utiliza-se muito o uso da imunoterapia nesses tumores, né? A imunoterapia ele tem um mecanismo de funcionamento diferente, ela na verdade estimula o sistema imune a reconhecer as células malignas como invasores, como vilões, e com isso combater essas células. E quando foram iniciadas as pesquisas avaliando a atividade física em pacientes realizando imunoterapia, no começo achou-se que era um contrassenso, porque esperava-se que houvesse uma maior reprodução das células imunes, dos linfócitos na corrente sanguínea dos pacientes. E aí os primeiros estudos translacionais, quando eram feitos, os pacientes faziam atividade física, 2 horas depois era coletada uma amostra de sangue, e eles viam, na verdade, que os níveis de linfócitos estavam menores do que anteriormente. Eles falaram, não é possível, eu acho que a gente está imunossuprimindo os pacientes fazendo atividade física. Mas, na verdade, o benefício da atividade física é tanto que ela modula o microambiente tumoral. Então, quando eles começaram a coletar biópsias dos tumores, foi visto que tinha menos linfócitos circulando, porque os tumores estavam infiltrados de células imunes combatendo a doença ali. Então, não só para mitigar os efeitos colaterais do tratamento, mas a gente tem estudos também mostrando o benefício de eficácia, maior eficácia do tratamento com imunoterapia em pacientes que realizam atividade física. E o Paulo Bergeron, um colega que trabalha comigo lá em Brasília, oncologista também, que é um super pesquisador dessa área, realizou um trabalho, uma pesquisa clínica prospectiva em pacientes recebendo tratamento com imunoterapia para realizar atividade física de maneira estruturada. E ele conseguiu comprovar também por diferentes questionários de qualidade de vida que a qualidade de vida dos pacientes melhora durante o tratamento pela prática de atividade física. Então, acho que fechando sobre o tratamento sistêmico, reduz os efeitos adversos, melhora a qualidade de vida e tem potencial de melhorar a eficácia da imunoterapia. Não, na mesa também. agora mesmo o colega está falando dos novos antiandrogênicos, né, que é fundamental os pacientes fazerem exercício, né? Para exatamente a sensação de cansaço extremo, de astenia intensa, né, melhorar com o exercício. Eu tenho um paciente em deprivação androgênica, eu ponho junto com uma oncologista, e é muito interessante, porque ele é um senhor e o que ele gosta, eu não posso falar o lugar, né, porque o que ele gosta é ir uma vez por semana tomar vinho num bar com os colegas de turma, ele tem uns 80 anos. E acho que ele já triplicou a sobrevida esperada, né? E ele tem insuficiência cardíaca, ele tem ICFEP, né, com fração preservada, então a gente tem que fazer diurético, eu tenho um combinado com ele, né? Ele vai andando para treinar durante a semana,
que é uma caminhada, ele é um senhor mais obeso, ele volta e aí no sábado ele vai, não toma o diurético para ele não ter incômodos lá, e no domingo ele toma 2 comprimidos em vez de 1. E assim ele está anti-inflamado, né, que eu acho que é a doença inflamatória, né, a doença cardiovascular, a doença oncológica, e o exercício ele é o melhor anti-inflamatório que tem. Né? Eu costumo falar que saúde não se compra na farmácia, né? É quase o que você fala, né? Exato. E aí eu acho que é muito interessante isso, porque realmente ajuda muito. E ele está, sim, passeando no tumor dele, em deprivação e sem síndrome metabólica, né? Muito interessante. Gustavo, vai para fechar, né? Pois é. É um tema realmente muito interessante e acho que tá, assim, à disposição de todo mundo, né? Acho que a gente não precisa de nenhuma tecnologia, né? Nada do tipo, é acessível, né? A gente... É um tema inesgotável também, eu acho que... Eu espero que a gente possa ter contribuído, tenho certeza que a gente contribuiu, mais do que para todo mundo ter certeza de que precisa fazer, mas também alguns insights para como conseguir fazer, né? Ou algumas coisas que podem destravar para conseguir ter esse resultado. Então, enfim, queria agradecer mais do que excelentes profissionais, tá entre amigos, e agradecer de novo a participação e a presença de todo mundo e toda a comissão aí do UroOnco Rio 2025. Daqui a 2 anos o Gustavo Fitt aí com a gente. 1 ano. Há 2 anos é o congresso. Correndo aí na praia junto com o Daniel. Eu tento isso há 15 anos. É que é de 2 não consigo. É que é de 2 anos. Então eu tenho tempo. Obrigadão, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.